bom poder estar com os irmãos. Eu estou ali no acampamento. Eu não estou muito pregando lá, eu estou mais, na verdade, dialogando, conversando com eles, trocando ideias. E tivemos hoje uma tarde lá de muitas perguntas. E foi um tempo assim muito bom. Você estava lá agora à tarde? Não. Estava não, né? E foi um tempo de muita graça de Deus, assim, onde eu vi realmente assim o Espírito Santo agindo ali e disparando mesmo no coração daqueles amados ali, uma necessidade de serem curados, restaurados. Houve muita confissão ali, deles abrirem o coração e mostrarem o quanto eles estão buscando a Deus. E a primeira ministração minha foi justamente sobre novo nascimento e a necessidade que nós temos de encarar o novo nascimento. E foi algo tremendo, está sendo algo tremendo. Amanhã eu vou estar ministrando à noite e vou encerrar a última palestra na terça-feira de manhã. Quero trazer o abraço da minha esposa. Acredito que logo quando as meninas começarem a ficarem mais independentes, a gente está agora com a bebezinha de 2 meses, né? Nós tínhamos a Sara, quando eu cheguei aqui, a Sara estava recém-nascida também, né? E agora nós temos mais uma bebê, e a Osana, assim, ela fica atuando mais na igreja, trabalhando mais com as mulheres das igrejas, é um trabalho que ela faz com as mulheres, e com as meninas solteiras também, com as mulheres, e ela tem parado, ela não tem viajado tanto, né? Mas acredito que um dia, quando as meninas estiverem assim, mais independentes, acredito que os irmãos vão ter o privilégio de poder ouvi-la. Para quem não me conhece, meu nome é Eurípedes, eu sou casado com uma jovem muito bonita, carioca, chamada Osana. Eu sou pastor de uma igreja, não atuo como pastor local, já atuei, hoje eu estou mais dedicado a um projeto que Deus colocou. No final da ministração eu vou estar passando esse vídeo. Nós abrimos uma extensão da base do pastor Cote em Goiânia. Eu lembro, talvez os irmãos se lembrem, eu falei do desejo do meu coração que eu tinha de abrir um projeto desse. E nós começamos já o projeto lá, é um projeto muito desafiador, em todos os sentidos, não somente financeiramente, mas principalmente o desafio de cuidar de pessoas. Para os irmãos terem uma noção, é um projeto de 60 dias, onde as pessoas não estão indo para receberem ferramentas, para receberem capacitação. Não, nós temos isso lá na nossa base em Curitiba. Esse lugar é um lugar onde a pessoa vai para recomeçar a vida. Gente que passou por um divórcio, pessoas que estão num processo de divórcio, pessoas que estão vivendo crises de identidade. Para os irmãos terem uma noção, nós estamos recebendo 3 casais que estão praticamente separados. Eles estão indo justamente para recomeçar a vida. Por isso que nós criamos a Jocum Renovo. É um lugar onde você vai recomeçar a sua vida, e rever os seus valores, e é um desafio cuidar dessas pessoas. Como a gente já está no campo da amizade, amigo não come só pizza, né, junto. Amigo paga a conta, entendeu? Então, já que a gente está ainda amigo, vou mandar a conta para vocês depois ainda. Porque o desafio financeiro não é fácil. Nós temos um desafio enorme, toda a propriedade alugada, e nós temos muitos desafios. Mas logo depois eu vou estar compartilhando com os irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar aos irmãos, e minha oração é que você saia nessa noite convicto que Deus falou contigo. Amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus, vamos ficar de pé na leitura das Escrituras, apenas esse texto, depois os outros textos é óbvio que eu não vou pedir para os irmãos ficarem em pé, mas só como introdução, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, verso 19. Abra sua Bíblia em Mateus 15, versículo 19. Veja bem o que o texto diz. Pois é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Palavra
do nosso Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós vamos ouvir a Tua palavra. Aplica no nosso coração. Abre o meu entendimento para dizer apenas aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Por Jesus Cristo que oramos. Amém. Podeis assentar. Eu tenho meditado muito nesses últimos dias, acredito que mais intimamente. O pastor Rodrigo vai lembrar das últimas conversas que a gente teve. Mas nos últimos dias eu tenho meditado muito sobre essa questão do coração do homem. A cada dia eu tenho assim muita convicção que o grande problema que as pessoas enfrentam na vida não são tanto os seus pecados. Isso é um problema seríssimo. Não estou dizendo que isso não seja sério. Mas eu estou percebendo na vida de muitos amigos, de muitas pessoas que eu conheço, que o maior problema das pessoas, na verdade, não é tanto o erro que elas cometem, mas qual a postura que elas terão depois dos erros que elas cometem. Uma coisa que a gente fala muito a respeito de aconselhamento para casais, que o grande desafio de uma mulher, de um homem, que ouve a respeito de um adultério, quando a gente trabalha com aconselhamento para casais e a gente tem que trabalhar com questões ligadas a adultério, uma coisa que a gente percebe que o grande problema em tratar o adultério não é tanto o ato do adultério, da traição, mas a maneira como isso foi revelado. Uma coisa é você ouvir, pegar no flagra, ou até mesmo descobrir que alguém está te traindo. Outra coisa é você ouvir a confissão da pessoa. Todas as duas coisas são difíceis, não é fácil jamais ouvir um cônjuge, uma pessoa que você ama, confessar um adultério, mas sinceramente, amado, eu tenho percebido que é muito mais difícil tratar um pecado descoberto do que um pecado confessado. Uma coisa é você ouvir uma confissão de alguém, outra coisa é você descobrir aquilo que a pessoa está escondendo. Entenderam o que eu estou querendo dizer? E eu percebo que o grande problema do ser humano, muitas das vezes, não é o erro que ele cometeu, é qual a postura que ele terá diante do erro que ele cometeu. Muitas das vezes o problema de caráter não é, e eu lembro que a última vez que eu preguei aqui eu falei sobre caráter, lembra? Que o grande problema no caráter não é tanto a questão do erro de caráter, dos erros que as pessoas cometem, mas muitas das vezes o grande problema é a postura, é a resposta que a pessoa tem diante do erro. Quando a gente fala a respeito de pecado, quando a gente fala a respeito dos pecados do homem, daquilo que o homem faz de errado, nós entendemos que a premissa de perceber o erro do homem, o pecado do homem, é entender que a premissa de tudo isso é a percepção de que os nossos erros, eles nascem dentro do nosso coração. Isso é a premissa da gente poder trabalhar com aconselhamento. Quando você vai trabalhar com pessoas no aconselhamento, você tem que tomar cuidado para não ser levado pelo equívoco de olhar para a pessoa e acreditar que aquilo que ela fez de errado está desassociada do coração dela. Deixa eu explicar melhor. É quando você ouve uma confissão de um erro e acredita que esse erro não tem nada a ver com o coração da pessoa. Ah, mas eu fiz isso aqui, não tem nada a ver com o meu coração. Será que não tem? Será que uma pessoa que aceita um suborno tem a ver com o fato dela não conseguir falar não para esse dinheiro, ou tem a ver com o coração dela que é corrupto? Sabe aquela frase, pastor, eu não consigo entender por que eu fiz isso. Seu coração.
Você fez isso, porque assim que é o seu coração. Nós temos uma tendência em separar, em achar que aquilo que a gente está fazendo errado não diz a respeito do nosso próprio caráter, do nosso próprio coração. Quando a gente olha para esse texto e Jesus diz, é do coração que vem homicídios, é do coração que surge adultério, é do coração que surge imoralidade, é do coração que surge roubos, que muitas vezes a gente quer dar álibi para nós mesmos, em achar que o erro que eu cometi não tem nada a ver com o coração. Uma vez eu estava aconselhando um rapaz, uma moça, eles eram noivos, e aí ela namorava com ele há uns 3 anos, e como ela era uma moça virgem, e o rapaz tinha que ter relações, na cabeça dele ele não conseguia ficar sem ter sexo. E aí aquele problema ali, ela confessando, ela falou, pois é, pastor, mas assim, eu até entendo ele, porque como eu não posso dar isso para ele, e ele se sente muito tentado, e eu entendo que a pressão que vem sobre ele, porque é um mundo é tanta cantada que ele leva, é tanta pressão que ele sofre das meninas no trabalho, na faculdade, que ele acaba cometendo um vacilo, porque ele não quer me contaminar, ele não quer me tocar. Então, pastor, assim, ele acaba tendo essas quedas. Na verdade, está me contando lá 20 traições dele em 2 anos de namoro. Eu falei, sabe qual que é o seu problema, moça? É que a sua autoestima é tão baixa que você não consegue acreditar que você está casando com um adúltero. Esse rapaz, eu falando na cara dele, esse rapaz é um adúltero. Isso aqui não é apenas uma pressão que ele sofre. Porque a gente tem uma mania de falar assim, mas também você não está entendendo. Olha a pressão que eu sofri na vida, nesse ambiente de trabalho. Olha a propina que eu tive, que me ofereceram. Mas também não tem como não ceder com uma tentação dessa, ao tamanho, ao mulherão que essa mulher é. Homem nenhum consegue falar não para isso. Não, querido. A questão não é a pressão, porque a pressão revela o nosso coração. Quando o pecado te pressiona, ele faz o seu coração ser revelado. E muitas vezes as pessoas querem dizer o seguinte, olha, foi apenas uma pressão que eu sofri, mas eu não sou desse jeito. Será que você não é assim? Será que essa pressão não está revelando justamente quem você realmente é? Porque quando a gente olha assim, para aquilo que Jesus disse, a gente percebe em cima desse texto aqui de Mateus 15, 19, que nada que eu e você façamos de errado, nada que eu e você façamos de errado, isso acontece de uma forma que não seja a partir de nós mesmos. A Bíblia fala que cada um é tentado segundo a sua cobiça. Tiago fala isso. Sabe, querido, a não ser que o indivíduo seja assim cognitivamente adoecido, sabe, a pessoa tem um distúrbio mental, ele tem um retardamento mental, teve um problema cognitivo, mentalmente falando. Eu acredito que, salvo as pessoas que têm um processo cognitivo adoecido, retardamento mental, um processo de alguma síndrome que a pessoa desenvolveu lá desde o ventre, eu não acredito que a maldade que nós fazemos na vida, ela acontece sem a gente saber que aquilo que a gente está fazendo é errado. Vocês entenderam o que eu estou dizendo?
Eu não acredito que o ser humano faz algo de errado sem saber que ele está fazendo algo errado. Minha menininha de 3 aninhos, quando está fazendo algo errado, ela fica assim. Não pega isso aqui, ela fala assim. Não pega. Não pega. E às vezes eu estou desapercebido fazendo alguma coisa, só o jeito dela olhar para mim, eu sei que ela está fazendo uma coisa errada. Quem é pai sabe disso, sim ou não? A gente sabe. A gente sabe que está errado, amado. Não tem inocente nesse mundo. A não ser que você tenha algum problema cognitivo. Mas eu acredito que a gente sabe que está roubando, a gente sabe que está dando corda para colega de trabalho, que não deveria dar esse tipo de atenção, porque vai gerar adultério. A gente sabe que o dinheiro está sendo desviado. A gente sabe que a gente é desonesto. A gente sabe que a gente mente. A gente sabe que a gente trai as nossas esposas. A gente sabe quando a gente está traindo os maridos. A gente sabe quando a gente está desobedecendo a Deus. A gente sabe. Nenhum ser humano é inocente quanto aos seus erros. E é interessante que quando você olha a Bíblia, Hebreus 3, não há necessidade dos irmãos abrirem, só para os irmãos me acompanharem, a não ser que você queira mesmo. Mas Hebreus 3, 8 diz o seguinte: não endureçais os vossos corações, verso 8, como na provação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, viram por 40 anos as minhas obras. Por isso eu indignei com essa geração, pois eles sempre erram nos seus corações. Onde começa o erro? É no coração, amado. Tudo aquilo que o povo de Israel fez, prostituição, idolatria, sei lá em 1 Coríntios, e o Paulo descreve lá todos os erros cometidos pelo povo ali no deserto, durante 40 anos, tanto pecado, idolatria, rebeldia, murmuração, mas o escritor aos Hebreus diz que tudo que eles faziam errava era no coração. Quando a gente olha ali em Provérbios 4, 23, é um texto conhecidíssimo, onde fala de que tudo que nós temos que guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procede a vida. Sua vida procede do seu coração. Seu casamento procede do seu coração. Seu ministério procede do seu coração. A criação dos seus filhos, porque Provérbios 4, 23 diz que a nossa vida nasce do nosso coração. Tem um outro texto maravilhoso em Provérbios 23, 26 que diz: meu filho, de tudo que você poderia me dar, dai-me o seu coração, pois só assim você manterá os seus olhos nos meus caminhos. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer os seus patrimônios, Deus não quer nada disso. A única coisa que Deus quer é o nosso coração, porque a gente pode estar fazendo tudo com um coração totalmente distante dele. Eu posso estar fazendo isso aqui com um coração distante. Sempre tenho dito isso. Que um dos maiores desafios de um pastor, de um pregador, de um líder espiritual, deixa eu falar isso para vocês assim, na boa. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Eu descobri que o maior desafio na vida de um líder é ser coerente com aquilo que ele prega. Porque eu posso estar fazendo tudo que eu faço, estando mentindo. Porque a capacidade que a gente tem de pregar, todo pregador pode ser um dissimulado. Que só o fato de eu estar aqui falando é porque eu tenho facilidade em comunicação. Logo, eu também posso mentir. Se
Se a gente é sanguíneo, pior ainda. Porque sanguíneo vive às margens do exagero. Eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Quantas vezes, no início das minhas palestras, quando eu comecei a pregar no Brasil, e a gente está empolgado, e a gente dá uma exagerada, assim, sabe? Aí Deus fala assim, não foi desse jeito. Oh, Deus. Aí eu chego lá, pastor, me perdoa, aquela hora eu menti. Sabe aquele negócio assim do irmão, está compartilhando, queridos irmãos, maravilha, a reunião ali na praça do evangelismo foi maravilhoso, 2.000 pessoas, nada, 15 pessoas que estavam lá. Aí o cara vai lá repreender, ele fala, que é isso meu irmão, você está maluco? Você falou que tinha 2.000 pessoas lá na praça, tinha no máximo 20, 30 pessoas, 15. Falei, mas que você não viu os anjos? Os demônios? As pessoas que estavam nos prédios olhando. Então, muitas vezes a gente quer até dissimular. Mateus 5,8 fala o seguinte, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Ora, o que eu estou querendo, assim, de forma enfática mostrar para você, amado? Que se tem uma coisa que muitas das vezes nos engana, é o nosso próprio coração. Jeremias fala isso, né? Enganoso é o coração do homem, demasiadamente corrupto. Interessante isso, ele falar que o coração do homem ele não é só enganoso, mas ele é demasiadamente corrupto. Esse é o princípio que Samuel teve que aprender com Deus. Samuel ali empolgado com os filhos lá de Eli, né? Não, Eli não, quem que era o pai do Davi? Jessé, com os filhos de Jessé. E aí, ele naquela empolgação ali, Deus fala, peraí rapaz, você não está entendendo. Você está vendo a aparência, esquece essa aparência aí. Que nós só vemos a aparência, amado, nós aqui. Mas a gente não consegue ver o coração das pessoas. Agora, se a gente não consegue ver o coração das pessoas, a gente pode pelo menos pedir para Deus, como Davi diz, sonda-me, ó Deus, vê se há algo errado no meu coração. Isso é uma coisa muito pessoal na nossa vida, mas é importante a gente levar em consideração que muitas das vezes, amado, a nossa vida não vai bem. Você pergunta para Deus, Deus, por que isso não acontece? Por que eu não consigo tal coisa? Muitas vezes é a misericórdia de Deus com a sua vida, amado. Porque às vezes seu coração não vai saber lidar com aquilo que você está pedindo, enquanto o seu coração não for tratado. Muitas vezes você pede aí um melhor salário, às vezes você pede uma grande resposta aí de uma graduação que você espera, uma posição que você espera no trabalho, e às vezes você não entende porque que Deus não te dá, mas será que é pelo fato de que você não tem um coração que vai saber lidar com tudo isso? Quantas pessoas perderam o seu casamento não foi por conta de ruínas na vida. Quantos casamentos são destruídos? Não é porque a pessoa não teve alguma coisa na vida. Muitos casamentos são destruídos por conta do sucesso da pessoa. Se você puxar sua memória aí, você sabe. Talvez você passou por isso. Era melhor nunca meu marido ter recebido essa promoção. Era melhor nunca eu ter tido esse dinheiro. Amado, eu conheço N histórias que contam de pessoas que perderam oportunidades na vida por conta de um coração errado. Quando eu olho para essa questão do coração do homem, e agora eu vou pedir para você abrir a Bíblia, me vem um texto muito forte, que fala justamente de um moço, que ele desejou servir a Deus. Ele desejou viver algo em Deus, mas o coração dele estava errado. Abra a sua Bíblia aí em Atos 8, 6.
Atos 8, 6. É uma leitura um pouco longa, mas eu vou pedir para você acompanhar comigo essa leitura. Atos 8, 6. Olha só o que o texto diz. Todos acharam? Atos 8, 6. Quando a multidão ouviu que Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele fazia. Então, tinha uma multidão que admirava um cara. O nome desse cara era Simão, o mágico. E quando você lê o texto, você vai descobrir que o Simão era um cara que fazia muitos sinais miraculosos ali na cidade. E quando o evangelho chegou em Samaria, né, e esse mágico que fazia muito milagre, fazia muito prodígio, o povo tirou a atenção desse mágico e colocou a atenção, todo mundo, o texto fala, quando a multidão ouviu que Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu todos a atenção ao que ele dizia. Verso 7, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Verso 8, assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria, magia, durante muito tempo naquela cidade. E impressionava todo o povo de Samaria. E eles diziam que ele era muito importante, ele se dizia muito importante. Verso 10, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção e exclamava, esse homem tem o poder divino, e era conhecido como grande poder. Verso 11, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua magia durante muito tempo. Você percebe que era um povo que seguia esse mágico, que fazia muitos milagres, muitos prodígios. Verso 12, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus, creram nele, foram batizados, tanto homens como mulheres, aquele povo que seguia o mágico. O próprio Simão, o mágico, também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eles realizavam. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceito a palavra de Deus, vieram para lá, Pedro e João, que é um mover de Deus acontecendo em Samaria, todo mundo convertendo, o mágico converteu, todo mundo sendo batizado. Falou, gente, vamos lá para esse mover lá. O poder de Deus está ali, um xaracatá de Deus, um mover de Deus, e estava todo mundo lá. Imagina um avivamento, Samaria experimentando o avivamento. E estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, gente, ainda tinha acontecido o quê? Só milagre, né? Agora que o negócio ia chapar mesmo, né? Movezão de Deus, olha só. Pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados, em nome de Jesus. Verso 17, então Pedro e João lhes impuseram a mão e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro. Verso 19, e disse, dai-me também desse poder, para que eu possa impor as mãos sobre as pessoas e eles receberem o Espírito Santo. Pedro respondeu, verso 20,
pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é correto diante de Deus. Atos 8, de 6 a 21. Qual foi o problema desse homem, amado? Qual foi o problema desse homem, amado? O coração dele. Ele creu na mensagem, ele foi batizado, mas o problema dele era o quê? O coração dele. Simão acreditava que agora que ele virou crente, ele poderia de novo brilhar da mesma forma que ele brilhava antes. Coração correto, querido. Escute, um coração correto é um dos maiores segredos na vida cristã e principalmente na vida ministerial. Se existe algo que eu e você precisamos constantemente questionar, é a motivação do nosso coração. A motivação em você pregar, a motivação em você orar, a motivação em você ministrar, a motivação em você se relacionar com certas pessoas, a motivação em você pedir para caminhar com algumas pessoas. Porque é possível nós estarmos fazendo a coisa certa com o coração errado. É possível você estar até ministrando, fazendo a coisa certa, mas com a motivação do coração errado. Quando eu falo isso, um texto que vem na minha cabeça é o texto da igreja de Éfeso, em Apocalipse. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho árduo, compromisso. A igreja de Éfeso tinha compromisso. Conheço a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, justiça. E que você pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, integridade. Descobriu que eles não eram apóstolos, eram impostores, coerência. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por conta de Cristo, resiliência. E você não tem desfalecido, perseverança. Igreja do Senhor Jesus. Quem não quer pastorar uma igreja dessa? Compromisso, porque trabalho árduo, sei das tuas obras e sei do seu trabalho árduo. Igreja que tem compromisso. Sei da sua perseverança, que você não suporta gente mal, justiça. E que você colocou à prova pessoas que estavam dizendo que era apóstolo, integridade. E você descobriu que essas pessoas eram impostores, coerência. Você tem perseverado e suportado o sofrimento de Jesus, resiliência. Amado, fala para mim, quem tem coragem de reprovar uma igreja dessa? Quem quer ser pastor de uma igreja dessa? Eu sou o primeiro. Tenho, porém, contra você, que você abandonou o primeiro amor. O que é isso? Coração. Eles estavam fazendo tudo certo com o coração errado. Perseverança, compromisso, resiliência, coerência, com o coração errado, está reprovado. Então você percebe que dom pelo dom não é o que Deus está buscando, mas sim a verdade do nosso coração. Hebreus 10, 22 diz: aproximemo-nos diante de Deus
com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações purificados de toda má consciência e os nossos corpos lavados pela água pura. É interessante que o texto fala: aproximemo-nos diante de Deus com um coração sincero, sem cera, coração verdadeiro. Sabe, irmão, você pode falar tudo errado, você pode não saber pregar, você pode ser um cara assim, que aparentemente não tem dom nenhum. Mas se o seu coração for sincero diante de Deus, você pode ser muito mais aprovado do que um cara que prega no Brasil todo e todo mundo aplaude. Tudo que Deus quer da gente é um coração sincero. Talvez esse seja, talvez não, esse é o grande segredo do rei Davi. Um homem cheio de erro, um homem com pecados que talvez você nunca frequentaria a igreja do rei Davi. Mas tinha uma coisa que o Davi tinha que vamos humanamente falar, derretia Deus. O quê? A sinceridade do coração dele. Eu tenho falado isso para Deus. Deus, o Senhor acha em mim verdade no meu coração. Com as nossas limitações, com os nossos equívocos, com as nossas más interpretações. Mas que tudo isso seja fruto de um coração sincero. Que sua esposa ache em você, mesmo com seus equívocos, com as suas limitações, um homem que ama. Um homem que tem compromisso com a sua mulher, uma mulher que ama, que tem compromisso. Que não haja dissimulação no seu coração. Que você não use das pessoas para o seu benefício. Que você não abuse das pessoas. Que você olhe para dentro de você e fala: Deus, olha, mesmo diante das minhas limitações, eu quero ter um coração sincero diante do Senhor. Eu queria finalizar com um texto, assim, para a gente encerrar, que para mim não tem texto melhor para a gente, assim, definir o quanto, no final das contas, é o coração que vai falar. É o nosso coração. Abra sua Bíblia aí em Lucas 23, verso 39. Lucas 23, verso 39. Lucas 23, verso 39. Olha só o que o texto diz. Um dos criminosos, na outra tradução fala malfeitor, ladrão, né? Que estava ali pendurado, lançava insultos, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Verso 40. Mas o outro criminoso, malfeitor, ladrão, o repreendeu dizendo: você nem teme a Deus, cidadão. Você não tem temor a Deus. Você está sobre igual sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça. Porque nós estamos recebendo o que os nossos erros, os nossos atos fizeram e merecemos. Mas esse homem que está aqui do lado não cometeu mal nenhum. Então ele disse a Jesus: Jesus, lembra de mim quando você entrar no seu reino. Jesus respondeu: em verdade eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso.
Você já parou para pensar por que Deus assim escolheu justamente essa cena para encerrar o ministério de Jesus, assim, esse período ali? Porque quando Jesus fala está consumado, por que Deus escolheu essa cena? Você consegue assim visualizar? Imagine comigo ali o Gólgota, aquela multidão, soldados ali em volta, Maria, né? Maria Madalena, a mãe de Cristo, todo mundo ali em volta, João, e a cena de Jesus no meio, um ladrão à direita, outro à esquerda. Por que Deus escolheu justamente esses personagens, Cristo, dois criminosos e a multidão em volta? E a pergunta é, por que dois ladrão, né? Por que não dois pacificadores, dois, né, assim, dois pacifistas, dois militantes da paz mundial, dois pastores, imagina assim, eu e o pastor Rodrigo, né, assim, do lado, dois políticos, imagina, né? Dois advogados. Mas por que dois ladrões? Eu penso assim, eu penso que Deus colocou ali duas pessoas, dois criminosos, dois ladrões, primeiro para chocar a nossa consciência. Porque se fosse assim, dois pacifistas, duas expressões religiosas, políticas, um levita, um sacerdote, a gente ia praticamente falar assim, mas coitado dos caras também, né? Assim, esse cara é um sacerdote, esse cara é um advogado, defendeu a causa, esse cara é um político, pelo menos ele lutou, ele deve estar ali porque fulano perseguiu ele na política, sabe? O cara era da esquerda, sabe? E aí o da direita perseguiu o cara da esquerda, e a gente ia ter argumento. Mas quando fala dois ladrão, o que a gente faz? Não, está ali porque roubou mesmo, é ladrão mesmo, é vagabundo, ladrão morto é ladrão, como é que é? Bandido bom é bandido morto, entendeu? Então a gente assim, a gente sabe que, por ser dois ladrão, a gente não tem dificuldade. E vou ser sincero, você nunca parou para pensar, por que dois ladrões? E é interessante que quando a gente pensa assim nos dois ladrões, eles são basicamente idênticos. Em parâmetros, assim, se a gente for pensar em alguns parâmetros, eles estão ali porque merecem. Mas se a gente puder, assim, tentar separar e diferenciar os dois, vamos tentar diferenciar os dois pela lei moral. Pela lei moral, os dois são diferentes? Moralmente falando, eles são diferentes? Por quê? Porque são transgressores. Então, vamos usar o parâmetro da religião. Religiosamente falando, no judaísmo, eles são diferentes? Por quê? Porque maldito é aquele que for pendurado em quê? Então, a religião judaica falava que os dois são o quê? Malditos. Moralmente, a sociedade reprovou. Religiosamente, a religião reprovou. Judicialmente, os dois são diferentes? Então, amado, qual é a única coisa que a gente poderia diferenciar os dois? O coração. Agora, por que a gente consegue olhar para esses dois e saber que o coração dos dois são diferentes? Porque a gente conhece a história. Imagine a cena. Imagine comigo. Você não conhece o texto. Você não sabe, você está agora totalmente desprovido do relato bíblico. E você está vendo a cena. Jesus, o ladrão e o outro ladrão. E aí você olha, aí você vê um ladrão falando.
Aí o outro ladrão. Aí Jesus. Você não sabe nada. Você conseguiria imaginar que naquele momento um filho de Deus estava nascendo? Hã? Então, rapidamente, vamos definir aqui os dois. O primeiro ladrão é o que blasfemava. Ele diz, né? Se tu és filho, se tu és Deus, faz alguma coisa. Posso falar uma coisa para você? É sempre assim, irmão. No final, a gente faz tudo errado, a gente mete os pés pela cabeça, a gente faz um monte de porcaria na vida, e a gente quer que Deus faça o quê? Resolve Deus. Amado, nós somos assim. Muitas das vezes é isso que o nosso coração revela. A gente faz tudo errado, a gente está recebendo a justa punição pelo nosso erro, e no final a gente quer culpar todo mundo e achar que todo mundo é responsável por tudo errado que está acontecendo na nossa vida. Vejo isso todo dia. Pastor, o senhor não quer resolver minha vida? Deus, o senhor não quer resolver minha vida? A gente apronta um monte de coisa errada e no final a gente quer culpar Deus. Agora nós temos o segundo malfeitor. É aquele que repreende o primeiro. E é interessante que esse malfeitor é aquele que confessa o pecado. Eu mereço estar aqui. Sabe, irmãos, é esse o coração que, vou usar uma expressão humana, que comove Deus, que impressiona Deus. Amado, não tem coisa mais terrível do que no final você ficar colocando culpa em todo mundo, mesmo diante dos seus erros. Eu tenho acompanhado um rapaz que traiu a esposa, fez um monte de coisa errada, agiu com muita desonestidade, e se tem uma coisa que eu falo o tempo todo para ele, eu estou discipulando ele, eu tenho acompanhado ele, na verdade só sobrou eu na vida dele, eu tenho falado, amigo, erraram com você, e erraram, eu sei que erraram com ele em algum momento, tira os olhos disso, olha para o seu erro, pare de tirar o foco, porque quando você errou, no processo, pessoas fizeram algo errado. Olhe para o seu erro. O ladrão da cruz, amado, ele carrega diante de Deus a consciência de que o erro é dele. E mais interessante, ele carrega no coração algo que talvez você nunca imaginaria que haveria num malfeitor: temor a Deus. Ao menos não teme a Deus, ele diz para o outro ladrão. Ao menos não teme a Deus. Seja sincero, amado. Você conseguiria imaginar isso? Você conseguiria imaginar que naquele momento ali, de humilhação, de crucificação, de maldição, haveria um cara que, além de estar consciente dos seus pecados, ele teme a Deus? Porque muitas vezes a gente quer colocar a culpa em todo mundo, a gente quer encontrar motivo de culpar todo mundo. E é interessante que a gente tem facilidade de achar temor a Deus numa reunião como essa. A gente tem muita facilidade de achar temor a Deus numa reunião de oração, numa consagração, num jejum, quando a gente está jejuando, quando a gente está orando, quando a gente está buscando, quando a gente está sentado num banco da igreja. Mas que dia você imaginaria alguém temer a Deus num estado de total condenação? Amado, esse homem está amaldiçoado pela sociedade, condenado pela sociedade, rejeitado por todo mundo, porque ele errou.
mas Deus achou temor no coração dele. Ora, amados, se isso não falar comigo e com você, eu não sei o que fala mais. Isso significa que você pode estar na pior situação que um ser humano pode viver na vida, e mesmo assim, você falar, Deus tem misericórdia de mim. Tu és justo em me punir, como Davi falou, mas não tires de mim o teu espírito. Nós temos aqui, amado, nessa cena, uma pessoa humilhada, condenada, desonrada, mas que carrega no coração arrependimento e temor a Deus. E ainda mais, amado, ele não só tem consciência do seu pecado, ele não só teme a Deus, mas ele carrega algo dentro dele que desafia os nossos padrões religiosos. Ele reconhece que do lado dele está o próprio Deus. Oh, Jesus! Como é que pode isso, amado? Ele reconhece que Deus está vivendo a sentença dele. Ele reconhece que do lado dele, ele tem aquilo que alguns chamam de epifania, né? Ele tem uma revelação de que Deus está ali. No momento de desgraça da vida dele, no momento de humilhação, de vergonha, ele reconhece, Deus está do meu lado. Esse é o problema da nossa vida. A gente não consegue acreditar que no momento de maior humilhação e desonra, o que vai transformar a nossa vida é saber que Ele está do nosso lado. É saber que Ele está ali pronto para nos ouvir. E infelizmente, amado, carregar esse temor, carregar esse reconhecimento de confissão de pecado, reconhecer que pecou, muitas vezes é justamente isso que nos reprova. E é interessante que ele olha para Jesus e fala, lembra-te de mim. O que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiro que essa cena é um murro, é um soco no nosso estômago. Porque, sinceramente, amado, essa cena diz que nenhum de nós aqui tem a capacidade de julgar uma pessoa no pior momento da vida dela. Porque às vezes você olha para a vida de alguém sendo condenada, sendo desprezada, e você olha e fala assim, está lá, fez tudo errado, traiu a mulher, adulterou, roubou, matou. Olha lá, eu não ando com esse cara mais não. Só que na verdade, essa pessoa pode estar vivendo uma experiência de transformação na vida dela que a gente nunca tem consciência. Nenhum de nós temos a capacidade de julgar, discernir ou entender o coração das pessoas. Às vezes a tragédia na vida de uma pessoa pode ser o maior mover de Deus na vida dela. Cada um tem capacidade de olhar para o próprio coração e não para a vida das pessoas. Como eu disse para você, olhe para essa cena. Você imaginaria que numa cena como essa, humanamente falando, nós estamos vendo um ladrão e malfeitor. Diante da sociedade é um ladrão, diante da religião é um amaldiçoado, diante da sociedade é um malfeitor, diante da justiça é um condenado, diante da religião é um amaldiçoado, mas diante de Deus é o filho dele que está sendo recebido na glória. Condenado na terra, recebido como filho. Esse homem, amado, foi recebido naquele dia como filho de Deus. Não era batista, não recebeu água nenhuma nele, não era presbiteriano, não era nada, não fez aula, não fez seminário, não fez nada. Fala para mim,
se isso não quebra todos os paradigmas teológicos da nossa vida. Quebra tudo. Você interpretaria isso dessa forma? Amado, infelizmente, nós temos uma tendência natural em julgar uma situação dessa. Mas ele falou: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Deus vê o nosso coração. Você pode estar uma pessoa mais rejeitada aí na sociedade. Você pode estar vivendo agora na sua vida, humanamente falando, o pior momento, onde ninguém te acredita, ninguém acredita em você, na sua casa, ninguém acredita em você na sua empresa, ninguém acredita em você lá no seu casamento, sua esposa não acredita em você, sua mulher não acredita em você, seu marido não acredita em você, sua família não acredita em você, mas escute, é nesse momento que você pode viver a maior experiência da sua vida, porque todos podem te rejeitar, mas Ele pode ver você de uma forma como ninguém consegue enxergar. Alguém que teme, reconhece os seus próprios erros e fala uma única frase: lembra-te de mim, Senhor. Você conseguiria falar isso? Em vez de você estar acusando todo mundo, em vez de você estar dizendo que todo mundo está errado, em vez de você falar: está vendo, não quer me tirar dessa. Em vez de você estar falando assim: ó, aquela pessoa lá que tem dinheiro, tinha que estar me ajudando. Eu estou nessa situação aqui, mas lá na minha família, tem uma herança lá, tem um dinheiro lá, fulano tem um monte de dinheiro na conta. Eu estou passando essa humilhação. Em vez de me ajudar, fica lá todo mundo, aquele final de semana, gastando dinheiro, vai na churrascaria, gasta R$200. E eu estou aqui nessa humilhação na minha vida. Poderia me ajudar, poderia fazer algo por mim. Aquela endemoniada, daquela nora minha, possessa, serva de Satanás, filha de Belial. Aquele genro meu endemoniado. Poderia estar me ajudando aqui. Eu, maior dificuldade, fica todo mundo ostentando. Você acha que eu não estou vendo? Lá no YouTube, no Facebook, as fotografias, todo mundo passeando toda hora. E eu aqui nessa vida de humilhação. Ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ninguém faz nada por mim. Pois é, nessa hora que você é reprovado. Sabe o que você tinha que estar falando? Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Então eu queria te ensinar uma oração. Lembra-te de mim, Senhor. Senhor, nessa situação aqui, eu estou sobre igual sentença. E eu fiz o que é errado. Eu não quero saber de nada, se me julgaram, se me condenaram. Só quero falar uma coisa, Senhor. Lembra-te de mim. Sabe qual é a única oração que você vai fazer nessa noite? Lembra-te de mim. Pede a Deus para lembrar da sua vida, amado. Para de ficar culpando todo mundo. Porque no final, quando você começa a culpar de todo mundo, você mostra o quanto seu coração está errado. Nesse momento aí, fala para Deus. Chora na presença de Deus. Para de acusar as pessoas. Para de dizer que todo mundo errou com você. Porque quando você fica colocando culpa, você é o outro ladrão. Você fica olhando para todo mundo e falando assim: olha, vocês têm que me tirar dessa situação. Eu estou numa situação dessa aqui, vocês têm que me tirar, ué. Vocês não são os ricos da história? Vocês não são os crentes da história? Vocês não são o povo que tem dinheiro? Não é você que trocou de carro? Quem recebeu a graduação não foi você, lá o salário? Para com isso, meu irmão. É nessa hora que a gente é reprovado. É nessa hora que o nosso coração erra. Como é que está seu coração? Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão desistindo de tudo. Dizendo que ninguém olha para você. Mas o escritor aos Hebreus diz que tem uma coisa que Jesus está fazendo todos os dias. O que o escritor aos Hebreus diz que Jesus está fazendo todo dia? Ele vive a interceder por nós.
Quando você diz que ninguém faz nada por você, você nega o que Jesus está fazendo por você. Ele está intercedendo pela sua vida. Então olha para ele e fala o quê? Então fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Deixa a graça de Deus te alcançar nesse momento de vergonha, de má interpretação. Erraram com você? Erraram. Possivelmente você, nessa história aí, você é o que tem razão, mas não é isso que você quer. Porque a única coisa que você vai falar agora, na sua oração é: lembra-te de mim. Diga para ele: Deus, lembra da minha vida. Lembra que eu sou fraco. Lembra que eu sou limitado, Senhor. Eu errei. Tu és até justo em me punir. Mas eu gostaria de dizer para o Senhor, Deus, lembra-te de mim. Lembra-te que eu sou fraco, que eu sou pó. Lembra-te de mim, Senhor. Quero colocar meu coração diante do Senhor, Deus. Estão me acusando, Senhor. Estão dizendo coisas mentirosas ao meu respeito. Lembra-te de mim, Senhor. Eu fiz algo errado, Deus. Eu fiz algo errado, Senhor. E ninguém acredita mais em mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. É a única coisa que sai do meu coração nessa noite, Deus. Lembra-te de mim, Senhor. Ouve a minha oração nessa noite. Lembra-te de mim. Quantos recebem essa palavra? Amém? Quantos saem aqui? Porque eu saí ministrado aqui, amado. Deus falou comigo essa noite, amém? Deus falou muito comigo essa noite. Amém? Essa palavra, se não serviu para você, serviu para mim. Quantos recebem essa palavra? Como sendo algo de Deus para a sua vida. Qual que é a sua oração? Amém, querido? Não acuse, amado. Não bota o dedo na cara das pessoas dizendo que elas erraram com você. Não diga para as pessoas que elas não lembram de você. Ah, você não está lembrando de mim? Não, não é ela que tem que lembrar. É Deus que lembra da sua vida. Amém, querido? Coloca isso diante do seu Pai e Ele vai te recompensar. Entra dentro do seu quarto, dobra o seu joelho, fala ao teu Pai em oculto e Ele publicamente vai te recompensar. Amém? Bênção de Deus. Aleluia. Querido, eu queria agora apresentar um vídeo do nosso projeto ali em Goiânia. O pessoal já colocou ali no YouTube. E eu gostaria, os irmãos vão desligar a luz, e eu gostaria que você prestasse atenção no nosso projeto que nós começamos lá em Goiânia, que eu acredito que é algo para servir a igreja no Brasil e